Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui. E hoje eu venho trazer mais uma mensagem que eu acredito que será muito bom para você, que te fará abrir os olhos para algo extraordinário que pode ser que esteja prestes para acontecer na sua vida. E a gente vai conversar aqui rapidamente sobre ditados de Agur. E ele fala 4 coisas surpreendentes que fazem a terra tremer. E pode ser que uma dessas 4 coisas você esteja incluso. Então a gente vai ler agora, que diz assim: 3 coisas fazem a terra tremer, e 4 ela não pode suportar. E a primeira coisa é o escravo que se torna rei. Bom, primeiramente, isso é algo que não existe, porque em uma monarquia, geralmente tem dificuldade para saber qual dos príncipes se tornará o rei. Imagina então agora um escravo, que além de nem linhagem real tem, ele também não teve a instrução, não teve a educação necessária. Então quando a Bíblia começa a falar aqui que um escravo, ao se tornar rei, faz a terra tremer, significa que isso só acontece se for para haver alguma coisa extraordinária através desse feito, porque não acontece. E na Bíblia, que eu me lembre, nós temos apenas um relato de um homem que dormiu sendo um escravo prisioneiro e acordou sendo o governador de toda uma terra, de um país inteiro, ficando apenas abaixo do faraó. E esse homem foi José, mais conhecido como José do Egito. E a Bíblia diz como que esse impossível pôde acontecer na vida dele. E, consequentemente, a terra tremendo. Né? Porque mesmo depois de 3.000 anos, nós continuamos a falar desse acontecimento. E olha o motivo pela qual Deus fez com que isso acontecesse. José dizendo: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então, por que Deus fez José a dormir um prisioneiro, um escravo, e acordar sendo um governador de uma terra gigantesca da época, que era a potência da época? Foi para salvar vidas. Então muitas pessoas ficam pensando: mas por que minha vida não sai do lugar, não consigo ver a realização dos meus sonhos, dos meus planos? Mas talvez você não tenha pensado ainda se isso vai acrescentar para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando o nosso objetivo de vida, quando o nosso sonho, ele abrange muito mais do que a nossa própria vida, a nossa família, isso tem muito mais poder, muito mais graça aos olhos de Deus de ele realizar. Porque a nossa vida é muito mais do que as nossas próprias vontades, os nossos desejos. Mas sim, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o propósito pela qual Deus instituiu o seu evangelho aqui nessa terra. E a segunda coisa que faz a terra tremer é o insensato farto de comida. A coisa mais repugnante da terra é ver alguém ruim se dando bem. Isso é um insensato farto de comida. Como, por exemplo, um presidente ruim, um presidente que é negligente, que é ladrão, e mesmo assim ele está na cadeira presidencial. Isso faz a terra tremer, por quê? Porque isso não era para ter acontecido. E, inclusive, Salomão ele diz uma coisa que acontece quando os ímpios prosperam. Ele diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então, este é o motivo pela qual a terra treme e o povo geme quando o insensato está farto de comida. Porque em outra passagem, a Bíblia diz claramente o que se deve acontecer com o tolo, com o ímpio. Ela diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo.
Então, quando não acontece as coisas desse jeito, a terra vai tremer, porque ninguém tolera a injustiça sendo feita. Mas, agora a gente vai para a terceira. A mulher desprezada que por fim se casa. Agora aqui pode ter pegado várias pessoas, né? Inclusive você que está assistindo esse vídeo agora. Porque o casamento é uma instituição que foi feita para ser realizada na juventude, com cabelos pretos, com pele lisinha, com todo o vigor da juventude. Então, quando isso demora para acontecer, quando você vê os seus anos passando e você não encontrar um companheiro, uma companheira para te auxiliar na caminhada, é o fim. Mas, para quem tem esperança, para quem tem fé, mesmo que demore mais do que você tinha planejado na sua cabeça, você vai conseguir chegar na vitória. Você vai conseguir encontrar uma pessoa que vai te auxiliar na sua caminhada até o fim. E quando isso acontecer, a Bíblia diz, a terra vai tremer. A terra não suporta. E por quê? Como a gente já acabou de dizer sobre José, ele ficou preso até os 30 anos de idade. E por que isso aconteceu? Porque a mulher do senhor que ele cuidava da casa quis ter relações com ele, e ele, para manter o caráter de uma pessoa que servia a Deus, ele falou, eu prefiro ir para a cadeia, mas eu não toco em mulher que já é casada. E por causa dessa fidelidade, a gente pensa, pô, ele vai ter um bom casamento, ele vai se dar bem, né, nessa parte amorosa. E aconteceu justamente o oposto, porque ele ficou preso, ele foi para a cadeia e ficou lá até os 30 anos. Então, quando ele saiu e se tornou governador do Egito, ele foi casar, só que após os 30 anos de idade. Então, hoje, para a gente que tem... Naquela época ele viveu 120 anos, se eu não me engano, 117, mas para a gente que está numa época que a gente vive 70, 80, se casar depois dos 30 já está bem avançado o tempo, né? Mas, novamente eu digo, ele se casou tarde, mas olha quem foi José do Egito. Olha o tanto de pessoas que ele não conseguiu ajudar. Ele salvou uma nação inteira de fome por 7 anos. Então, sempre que as coisas demoram para acontecer, você pode aguardar que Deus está preparando algo especial para realizar, e nesse caso pode ser através da sua vida, tá bom? Então não desista. E a última coisa, a escrava que toma o lugar de sua senhora. Isso daqui também é muito forte, talvez por esse motivo ele tenha deixado por último. O que é a escrava tomando o lugar de sua senhora? Isso daqui são os gentios ficando no lugar dos judeus. Isso daqui significa os publicanos e as prostitutas entrando no reino do céu antes que os judeus, antes que os fariseus. Isso daqui significa Saul perdendo o seu reinado para o seu tocador de harpa, chamado Davi, que a gente conhece a história. Isso daqui é Judas Iscariotes, que traiu Jesus com um beijo, sendo expurgado do meio apostólico para dar lugar para o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista, o maior missionário depois de Cristo. Então, sempre quando Deus faz um servo, faz uma pessoa que está em posição inferior, subir acima daquela pessoa que estava acima dele, a terra vai tremer. A terra não vai suportar. Coisas extraordinárias acontecem quando as pessoas conseguem se manter numa posição fiel diante de Deus e da sociedade e deixa, através do tempo, Deus moldar o seu caráter e te preparar para coisas grandes. Então, é só olhar. Olha quem são hoje a igreja dos gentios, né? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Olha como é o cristianismo no mundo hoje, no lugar do judaísmo. Olha quem se tornou Davi no lugar de Saul. Olha quem se tornou o apóstolo Paulo no lugar de Judas. Olha quem se tornou a Ana
que foi a mãe do profeta Samuel, no lugar de Penina, que tinha muitos filhos e Ana não tinha ninguém. Ela esperou por muitos anos para Deus abrir a sua madre e ela conceber filhos. Mas depois de muitos anos, olha qual filho nasceu dela. Foi o profeta Samuel, que foi o único profeta na Bíblia que foi profeta, juiz e sacerdote. Então, meu irmão, minha irmã, se você está esperando, é porque um plano de Deus já foi posto em ação para fazer a terra tremer e através da sua vida. Então, o que eu venho fazer aqui hoje? Eu venho dizer para você não desistir, para você não fraquejar, para você se manter firme no seu propósito, independente se as coisas não aconteceram conforme você queria, no tempo que você queria. Porque quando Deus faz a gente esperar por alguma coisa, é porque Ele tem a intenção de fazer algo extraordinário através da nossa vida. Amém? Então, fique com essa palavra, não desista, continue firme, não abra mão do seu caráter, não precisa fazer nada imoral, que Deus, no tempo certo, vai transformar a sua vida e o das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Fica com Deus, eu espero que tenha te ajudado bastante e até o próximo vídeo.